Sim, Senhor. No nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, em mais um domingo pela manhã. E no nosso calendário, o último domingo do mês de janeiro, nesse dia 28. Sim, Senhor. Que possamos nesta manhã glorificar o Teu nome, neste dia, após a Tua palavra, exaltar-te. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas maravilhas, obrigado pela Tua verdade, obrigado pelo Teu conhecimento, amor e misericórdia. Que nesse dia, Senhor, nesta manhã, a Tua verdade seja estabelecida e que tudo que tentar se levantar para impedir o entendimento necessário, Deus Pai, a bondade necessária nos alcançar, seja eliminado, paralisado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, Deus Pai, que esta palavra nos fortaleça, traga o conhecimento devido, e que nesse dia, nesse domingo, Senhor, possamos ter o discernimento da Tua verdade. Obrigado por esse dia, a qual nos permite estar na Tua casa, a qual nos permite ouvir a Tua palavra, a qual nos permite ter contato com a Tua verdade, o Teu reino sendo revelado, e que ele seja estabelecido nas nossas vidas, Senhor, com verdade, com propriedade, com entendimento, com conhecimento, que frutifique nas nossas vidas, para que possamos ser frutíferos para a vida do próximo, que venha toda habilidade, que venha todo talento, que venha todo dom necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas ações, atitudes, em nossas palavras, como estamos construindo a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, e aquilo que se levantar para impedir a Tua palavra de ser declarada, seja agora eliminado, seja agora destruído, tudo para a Tua honra, a Tua glória, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Teu Santo Espírito nos oriente, Ele é o nosso Consolador, nos ensinando a verdade do Teu reino e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse amor ágape, que este dia, esta manhã, seja para a Tua honra, a Tua glória, a Tua verdade, Tua justiça e Teu amor. É a igreja que crê, diga graças a Deus, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, verdade e justiça, amém? Bom dia! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Shalom, amada igreja. E eu gostaria que você já fosse para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Vamos aprender um pouquinho sobre os ensinamentos de Cristo, quando Ele fala por parábolas, quando Ele ensina as parábolas do reino dos céus, ou seja, Ele sempre trouxe um exemplo. Aleluia por isso, glória a Deus por isso, que Ele seja glorificado, exaltado nos nossos meios, sobre a nossa vida. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, o versículo é 43, diz o seguinte: uma árvore de boa qualidade não dá fruto ruim, nem uma árvore de má qualidade dá fruto o quê? Bom. A árvore tem que ser de boa qualidade para dar frutos bons.
ou a árvore tem que ser de má qualidade para dar frutos o quê? Maus. Então Jesus Cristo aqui já está ensinando o seguinte: no reino dos céus ou é sim ou é não. Entendeu? Ou seja, não tem como eu ser uma pessoa totalmente perdida, servir o reino. E aí Jesus Cristo continua dizendo o seguinte: uma árvore é conhecida pela qualidade o quê? Do seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas o quê? De árvores espinhosas. Um homem bom, de seu bom tesouro, produz o quê? Boas obras. E um homem mau, da sua maldade, produz o quê? Más obras. Porque a sua boca fala do que está cheio o quê? O seu coração. Então Jesus Cristo está dizendo: a minha vida mostra, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, o meu coração, o meu fruto, a minha estrutura, a minha condição. Entenda isso. Se eu sou árvore má, meu fruto sempre será mau. Porque não tem como alguém produzir algo e esperar outra condição. Não tem como. A pessoa se perdeu no mundo, a pessoa não está nem um pouco preocupada em reconhecer os seus pecados e abandoná-los. A pessoa não quer saber de confessar a sua iniquidade, continua praticando ela, e querendo louvar a Deus, e querendo ser um cristão, esqueça, não tem como. Eu não posso enganar a mim mesmo, porque o que sai da minha boca mostra a minha estrutura interna, mostra o estado do meu coração. As minhas atitudes mostram quem eu estou servindo, quem é o Senhor da minha vida, que reino eu estou pertencendo, qual será a minha vida eterna. É tão simples de entender. O próprio Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno. Se eu sirvo o reino do mundo, eu ficarei com quem? Está escrito. Se eu vivo as vontades deste mundo, a quem eu estou servindo? É claro, é objetivo, a palavra é única, não tem como. Esqueça. Não tente se disfarçar, porque se eu me disfarço, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou odiando a minha própria alma. Eu estou destruindo a minha própria vida eterna. Eu estou aniquilando a promessa que o Senhor tem para mim. Se eu não viver uma vida de aliança com Ele, não tem vida eterna, esqueça. As minhas atitudes mostram quem eu sou. A estrutura que eu estou construindo ao meu redor mostra quem eu estou, mostra o meu estado, mostra quem eu sou. Então Jesus Cristo, através desse exemplo, Ele está deixando muito claro: a árvore boa produz o quê? Frutos bons. Árvores más produz o quê? Frutos maus. Os meus frutos mostram o meu estado. Entenda isso. Eu não posso esperar colher outro fruto, se não é aquele que eu produzo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Se eu produzo pecado, eu vou colher o quê? Pecado. Se eu produzo mentira na minha vida, eu vou colher o quê? Mentira. Se eu produzo brigas, contendas, gritaria, eu produzo o quê? Tudo isso. Tudo isso. Eu vou colher o quê? Tudo isso. Se o meu coração é mau,
qual será a minha colheita? Maldade. Se eu sou um imoral sexual, que é o ato antes do casamento, que é a fornicação, eu vou colher o quê? Atos imorais, relacionamentos imorais. E essa colheita me gera o quê? Quando a própria palavra diz que é o quê? Pecado. Se isso é produzido sobre a minha vida, qual é o fruto que eu colho? Pecado. E esses frutos, eles serão colhidos no futuro, quando Jesus Cristo virá, quando Ele voltar. Entenda isso. A minha produção declara a minha colheita futura. Ou eu terei vida eterna, salvação, ou eu vou parar no inferno, morte eterna, destruição. Então, Jesus Cristo está deixando isso muito claro. O que sai da minha boca mostra o estado do meu coração. É por isso que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós aquilo que está no nosso coração. Porque a minha boca já falou, a minha boca já mostrou. Entenda isso. Não tem como se esconder. Ou é sim, ou é não. E aqui eu quero dar o exemplo de duas condições. Uma, primeiro, de Jesus Cristo, mostrando o estado das pessoas. E depois eu quero falar o que Paulo escreveu para os coríntios. Então, Jesus Cristo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, depois que ele foi levado ao deserto, e quando ele foi tentado, e quando a tentação deixou ele, por quê? Porque ele se sujeitou a quem? A Deus. Só vencemos a tentação quando a nossa vida está sujeita a quem? A Deus. Então, Lucas capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: neste evangelho, olha o que Jesus Cristo nos ensina. Jesus então voltou para onde? A Galiléia, cheio do poder de quem? Do Espírito Santo. Logo ele ficou bem conhecido em toda aquela o quê? Região, por causa dos seus ensinamentos aonde? Na sinagoga. Todos o quê? O elogiavam. Então Jesus Cristo estava ensinando o quê? O reino dos céus. Ensinando o quê? A palavra de Deus. Ensinando quem? E para quem? Para quem quisesse ouvir. Para quem estava na sinagoga. Então ele continua dizendo: estando na cidade de Nazaré, terra de sua infância, como de costume foi aonde? A sinagoga, no sábado, e se levantou para ler o quê? As escrituras. Como de costume, Jesus sempre estava onde? Na igreja, na sinagoga. Cuidado, em um local específico. Cuidado, para achar que esse local específico não tem mais importância. Cuidado, porque haverá tempo que a humanidade terá sede de justiça, que é da palavra de Deus, e não vai existir. Então aproveita enquanto tem. Quem tem preguiça de ler as escrituras, depois vai ficar com sede dela e não vai poder tê-la. Desperte. Aí ele continua. Entregaram-lhe o livro da profecia, o quê?
do profeta Isaías, ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade a quem? Aos cativos, e dar vista aos cegos, e proclamar o ano da graça de quem? Do Senhor. Proclamar a graça do Senhor, do perdão o quê? Imerecido, sem termos condições. Jesus Cristo estava anunciando: sem vocês terem direito, Deus concedeu a vocês o perdão imerecido. Deus está anunciando a vocês o perdão imerecido. Já já isso acontecerá. Eu serei morto, eu vou ser crucificado, vão me sepultar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, voltarei ao Pai, sentarei à direita dele no trono da minha glória. Mas um dia vou vir para buscar aqueles que creem nesta verdade, aqueles que têm uma vida entregue nesta verdade, aqueles que têm frutos nesta verdade, aqueles que resolveram ser árvores boas, aqueles que querem frutificar o reino dos céus através das suas atitudes, aqueles que querem glorificar o meu nome de Jesus Cristo através das suas atitudes. Vocês me amam quando guardam os meus mandamentos e obedecem. Então, se Jesus Cristo está denunciando algo, se a Escritura Sagrada denuncia um pecado, ele tem que ser abandonado. Não existe salvação para aquele que continua debaixo do pecado, vivendo uma vida dissoluta. Está escrito aqui. Foi aberto o livro de Isaías, e o próprio livro anuncia a proclamação do ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu aos assistentes e assentou-se, enquanto todo mundo aonde? Na sinagoga olhava atentamente para quem? Para ele. Então acrescentou: hoje estas escrituras se cumprem. Que escritura? Que ele foi ungido para anunciar as boas novas da salvação aos pobres de espírito, aos que estão perdidos, como eu e você. Aleluia. Para consolar os corações dessa verdade. A boca cheia, a boca fala que está cheio o quê? Coração. Jesus Cristo veio consolar o quê? O coração. Encher o quê? O coração da sua verdade, da verdade do reino. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22. Todos que se achavam ali falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus o quê? Lábios. Como pode ser isto? Perguntavam eles. Este não é o filho de José? Como pode ele anunciar isso? Ele não é o filho de José? E aí Jesus Cristo começa a falar, a dar exemplo da parábola dos frutos, do bom e do mau o quê? Coração. Aí ele começa a dizer: porém eu lhes afirmo que de fato nenhum profeta é aceito em sua própria o quê? Terra. Perdão. Versículo 23.
Então ele disse: provavelmente vocês citarão para mim aquele provérbio: médico, cure-se o quê? A si mesmo. Por que você não opera aqui, na sua própria cidade, milagres iguais àqueles que fez em Cafarnaum? E aí Jesus Cristo começa a dizer sobre o estado do coração. Porém eu lhes afirmo que de fato nenhum profeta é aceito em sua própria o quê? Terra. Havia muitas viúvas judias em Israel no tempo de quem? De Elias, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não tinha o quê? Chovido, e a fome espalhava-se o quê? Pela terra. Todavia Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva o quê? De Sarepta, na região de quem? De Sidom. Não estavam aceitando a palavra de Jesus Cristo, porque não via muitos milagres. Jesus Cristo aonde? Em Nazaré. Entendeu? Estavam questionando o que ele acabara de dizer, através das escrituras de Isaías, através do livro de Isaías, das profecias de Isaías. Ou seja, eles não estavam crendo em Jesus Cristo. Indagaram ele: não é o filho de José? E aí Jesus Cristo começou a dizer: não estou fazendo muitos milagres aqui, porque vocês não querem. Porque justamente vocês não me aceitam, mas eu serei enviados a outros. Eu não faço muito milagre aqui, como vocês estão me questionando, diz Jesus aos de Nazaré, aos da sinagoga, que questionavam, indagavam a autoridade dele. Então ele dá o exemplo de Elias. O profeta foi ser honrado lá em Sarepta. Vocês não me honram aqui. Eu serei honrado em outros lugares, como fui em Cafarnaum. Fiz muitos milagres em Cafarnaum, porque eles me aceitaram. E ele continua dizendo: ou pensem no profeta Eliseu, que purificou Naamã, o sírio. Todavia nenhum dos leprosos de Israel foi o quê? Purificado. Essas observações provocaram quem? A ira de todos os que estavam onde? Na sinagoga. Levantando-se, amotinaram-se contra Jesus, expulsaram-no da onde? Da cidade, e o levaram a encosta o quê? Do monte, sobre o qual a cidade estava o quê? Construída, para empurrá-lo, precipício o quê? Abaixo. Queriam o quê? Matar Jesus. Por quê? Porque não aceitaram ele. Árvore má dá fruto mau. Porém, ele passou por entre o quê? A multidão. E o que aconteceu? E os deixou. Aí sabe para onde que Jesus vai? Para Cafarnaum. E sabe o que Jesus Cristo faz lá depois disso? Milagres. Liberta um homem que estava o quê? Endemoniado. Estão entendendo? Não aceitaram a verdade. O que desejaram? A morte de Jesus Cristo. Levaram ele para fora. Iam jogar ele precipício abaixo. O que aconteceu? Ele passou no meio da multidão, sem ser o quê? Percebido. Eles estavam tão cegos, com a ira e com o ódio deles, que não perceberam o que estavam fazendo. E muitas vezes podemos estar assim. Quando a palavra é anunciada, o coração está tão irado e cheio de ódio, que fica cego
começa a ter atitudes erradas. E começa a se justificar, como eles se justificaram. Esse não é o filho de José? E cadê os milagres? Fala para mim dos milagres, mostra para mim os milagres de Jesus Cristo que você fez aqui em Nazaré, para podermos crermos em Ti. Sabe o que eu entendo disso? Que não tem necessidade de milagre para entregar a vida para Cristo Jesus. Tem que entregar. E ponto. E aí o seu estado, o meu estado, o nosso estado vai mudar. Aí a nossa condição vai ser mudada. Aí a nossa estrutura vai ser construída. Quebra-se aquela antiga e constrói uma nova. Não preciso ter o coração como desses, esperando algo acontecer para crer em Cristo. Eu tenho que crer. Senão, ele irá para outro lugar. Senão, ele anunciará o evangelho de vida eterna para outro, para o próximo. E eu perderei a minha oportunidade. Está claro. E muitas vezes podemos fazer como foi feito. A ira vem, o ódio vem, o coração endurece, os olhos ficam cegos, e o desejo é se afastar da verdade. Tentaram matá-lo. Nem viram ele passar no meio deles. Cegueira. Cegueira espiritual faz os olhos ficarem o quê? Turvos, cegos. Não enxerga direito. Uma pessoa com ódio fica com os olhos cegos. Não enxergam direito. E a outra passagem, da qualidade da árvore dos frutos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha lá. Eu vou ler o exemplo. Amados, que coisa interessante. Queriam jogá-lo para fora. Queriam não só expulsá-los, mas matá-lo. Por quê? Porque ele falou que aquela escritura era a respeito dele. E eles disseram, então mostra para nós com milagres. E ele disse, como? Se vocês não me aceitam e não creem em mim. A palavra é ensinada, igreja. Quem crê terá frutos. Ou 30, ou 60, ou 100 por um. Os frutos serão bons. A boca falará coisas boas do reino, de vida eterna, de salvação. Mexerico, fofoca, confusão não fará mais parte dos lábios de um cristão que realmente entregou e aceitou Jesus Cristo como Senhor, entregou sua vida a Ele. Se eu sou mexeriqueiro, eu ainda não estou em Cristo não, tá? Porque a minha boca fala que está cheio o quê? E a palavra condena os mexericos, fofocas e as confusões. Ou não? Sim ou não? A gritaria, as brigas. Olha o que o apóstolo Paulo lembra para a igreja de Corinto, lá no capítulo 10, da primeira carta dele. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto. Aleluia! Há muito tempo, Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim Ele os levou em segurança através do quê? Do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batismo tanto no mar como aonde?
Na nuvem. Como seguidores de quem? De Moisés. Representando sua submissão a ele como seu o quê? Líder. Como seu o quê? Líder. Aquele povo era submisso à liderança de quem? De Moisés. E por um milagre, todos comeram da mesma comida o quê? Espiritual. E beberam da mesma bebida o quê? Espiritual. Pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhavam. Cristo estava lá com eles. Como uma rocha o quê? Espiritual. Dando o quê? Água. Matando o quê? A sede. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou o quê? Da maioria deles. Por isso, seus corpos foram espalhados por onde? Pelo deserto. Deus não se agradou. E os corpos foram espalhados por onde? Pelo deserto. Tem que agradar a quem? A Deus. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram. Nem adorar o quê? Ídolos. Como alguns deles o quê? Adoraram. As escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber, e depois se levantou para o quê? Dançar. Aleluia. Festa. Comiam, bebiam e festavam. Era o que eles faziam. Não agradavam a quem? A Deus. Não adoravam a quem? A Deus. Vamos continuar. Não pratiquemos a imoralidade o quê? Sexual, ou seja, a fornicação. Como alguns deles fizeram. E 23 cairiam mortos num só dia. Pegaram mulheres que não eram deles, do povo deles. Ai, ai, ai. Morreram. Todos que estavam debaixo daquela descendência. 23 mil. Juízo. Continua errando. Continua pecando. Não vai adorar a Deus, não. Através da obediência e da santidade à palavra dele. Vamos continuar. Em um só dia caíram mortos, né? Imagine a loucura, o desespero naquele dia, o lamento e choro, o medo de também morrer por causa do pecado. Morreram porque estavam adorando a Deus? Morreram por causa do pecado. A boca fala que está cheio, coração. Árvore boa produz bom frutos. Árvore má produz maus frutos. Uma espécie de árvore dá outra espécie de fruto. O fruto que se dá é a mesma espécie. Se eu for árvore boa, a minha espécie é boa. Se eu sou árvore má, a minha espécie é má. Vamos continuar. E não ponham o Senhor o quê? À prova. Como alguns deles fizeram e foram mortos o quê? Pelas cobras. Colocaram o Senhor à prova e depois Moisés teve que fazer uma cobra esticar no madeiro, para que todos que olhassem para aquela cobra não morressem. A figura de quem? De Jesus Cristo. Personificação de quem? De Jesus Cristo. Mas vamos continuar. Não se queixem, como fizeram alguns deles. Porque foi por isso que Deus o quê? Enviou o seu anjo o quê? Destruidor.
Deus gosta de corações queixosos, murmuradores. O anjo foi e o quê? Consumiu. Morreram. Vamos continuar. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para quem? Para nós. É raro, está escrito, e Paulo está dizendo à igreja de Corinto: não erra. Se já está escrito e você lê, por que pratica? Se aconteceu no passado e foi escrito, é para ser exemplo. Não pratique, não cometa os mesmos atos, pare de errar. A fim de advertir-nos contra a prática das mesmas quê? Coisas. Foram escritas para que sirvam quê? De aviso para nós. Pois os tempos estão chegando o quê? Ao fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência. Porque você também pode cair em pecado. Isso não vai acontecer comigo. Cuidado. É o princípio da soberba. E o que precede a queda? A soberba. Cuidado. Ah, foram eles que fizeram. Ah, aconteceu no tempo deles. Ah, foram eles que praticaram. Será que eles não tinham conhecimento de tudo isso? Do poder de Deus? Será que eles não sabiam que tinha uma terra prometida logo à frente? Sabiam. Mas erraram. Pecaram. E colheram os frutos do pecado. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Sabe. E agora? Você não sabe que não pode mentir? Sabe. E agora? Você não sabe que em primeiro lugar, de toda a tua força, de todo conhecimento, de toda a tua alma, você tem que amar a Deus? Sabe. E agora? Você não sabe que o amor ao próximo também é como o amor a Deus? Sabe. E agora? Você não sabe que o teu filho tem que largar você, larga o pai e a mãe, une-se a outra mulher, para se tornarem uma só carne, ou seja, casarem? Não sabe disso? E agora? Você não sabe disso? Que você vai deixar a sua casa, a casa dos seus pais, e vai se unir a uma mulher ou um homem? E agora? Você não sabe que você não pode se sentar à mesa dos escarnecedores, nem se deter nesses caminhos desses pecadores, dos pecadores? E agora? Vocês não sabem disso? Eles também sabiam da terra prometida e eles estavam experimentando o milagre de Deus, os impossíveis de Deus. E o que aconteceu? Pecaram. O que aconteceu com Jesus Cristo? Pediram sinais para continuar o quê? Pecando. Não são os sinais, é o nascer de novo. Entendeu? Uns queriam sinais para crer, outros tinham até demais e não creram. Não são os sinais, é o coração, é a qualidade da árvore. Não são os sinais. Lembre-se de que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros o quê? Enfrentam. E nenhuma tentação é o quê? Irresistível. Não, eu estou firme, forte, isso não me derruba. Cuidado.
Resistir ao diabo, mas antes sujeite a Deus, e ele fugirá, o diabo fugirá, a tentação se dissipará. E o que é sujeitar a Deus? Está aqui, adorá-lo, temê-lo. É o que está escrito em Lucas, aceitar a palavra e praticá-la. Eles não queriam aceitar Jesus Cristo como Senhor, não queriam aceitar a graça do perdão imerecido que Deus estava dando a eles. E Jesus Cristo deixou muito claro, outros aceitaram. E aqui, eles estavam debaixo da nuvem de Deus e não aceitaram Ele. Cuidado. Eu não sei se vocês já perceberam, não é estar, é viver. Não adianta estar, tem que viver. A condição é viver. Não adianta eu estar, eu tenho que viver. Aleluia. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possa enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para o quê? Suportá-la. Ele providenciará o quê? O escape. Se estivermos aonde? Adianta estar? Se estivermos o quê? Vivendo nele. Entendeu? Nós só vencemos as tentações quando confiamos em quem? Em Deus. Coloque-se de pé para nós orarmos. Eu e você temos que agradar a quem? A Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje. Tem que viver. Não adianta estar. Eles estavam na sinagoga, mas quando veio a verdade, eles rejeitaram viver a verdade. Como que pode? Cadê os seus milagres, Jesus Cristo? O ódio foi tão grande. Quando Jesus Cristo disse para eles, olha, eu quero despertar os olhos de vocês. Eu quero que os ouvidos de vocês ouçam. Sabe por quê? Porque, como foi no tempo de Elias e Eliseu, está acontecendo agora. Existiam muitas viúvas, mas foi a de Sarepta que foi contemplada. Existiam muitos leprosos, mas foi Naamã que foi contemplado. Existiam muitas viúvas judias, existiam muitos leprosos judios. Existiam muitos, mas não creram no profeta. Como vocês não estão crendo em mim, outros crerão e viverão. Como disse o apóstolo Paulo, agrada a Deus. Não adianta estar na nuvem, não adianta estar na sinagoga, na casa de oração. Tem que viver, tem que agradar a Deus, vivendo o que Ele tem ensinado para cada um de nós. Então, que essa verdade possa vir sobre a nossa vida. E que esse domingo nós possamos refletir sobre isso. Amém, amada igreja? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo teu entendimento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua visitação. O Senhor nos visitar